A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui nesta manhã de domingo, início do nosso mês de jejum, nosso setembro tão aguardado, onde nós vamos buscar o nosso Deus em oração, em devoção, em jejum e juntos pedir a Deus pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa igreja e pelo reino de Deus. Então nós estamos aqui nesta manhã. Eu estou acompanhado da minha amada esposa, estou aqui com esse amado casal, eles vão se apresentar daqui a pouco. Eu sou o evangelista Jonatas e queremos dar boas-vindas a vocês nesta manhã. E pedimos que vocês participem, fiquem à vontade, porque hoje nós vamos estudar uma lição muito importante, muito preciosa, que tem como tema a renovação cotidiana do homem interior. A renovação cotidiana do homem interior. Fique atento, fique bem alerta para o que Deus tem a falar com você e com cada um de nós nesta manhã. A paz do Senhor, eu sou a esposa do Jonatas, a irmã Lu, e é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando mais uma manhã de uma IBD preciosa. Amém. A paz do Senhor, eu sou Nayara, esposa do Davidson, e para mim também é um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o presbítero Davidson, marido da Nayara, graças a Deus, coisa linda nas nossas famílias, não é isso? Amém. Que nessa manhã o Senhor possa dar uma grande bênção a cada um de nós, que a sabedoria que vem do alto, por meio da palavra de Deus, possa ser ministrada a cada coração, amém? Amém, amém. Mãe Nayara, convida os irmãos aí para participar dessa aula. Amém. Irmãos, eu gostaria de convidar vocês a pegar seu cafezinho, a sua Bíblia, a sua revista e compartilhar, propagar o Evangelho, através dessa aula, curtir e também comentar conosco. Hoje nós vamos falar sobre a renovação interior do Espírito Santo. Compartilhe conosco alguma experiência que você teve em que você, através do renovo do Espírito Santo, conseguiu enfrentar. Vai ser muito legal. Estamos aguardando vocês aí no chat. Marque sua presença, não pode esquecer da presença, né? Isso aí. Amém. Glória a Deus. Amém. Então vamos orar para a gente poder Amém. iniciar a lição? Amém. Amém. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse primeiro domingo de setembro, aonde estamos já no tempo da bênção do Teu Espírito Santo sobre a sua igreja. Ó Pai, que nessa lição o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações, que sejamos tratados e conformados conforme a Tua palavra. Ó Senhor, retira toda dispersão e que o nosso foco agora seja na lição e que a bênção do Senhor alcance cada um que está participando desta aula, Senhor. Nós oramos pela Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Então vamos chamar aí, família Firmada na palavra. Roda aí, irmã Amanda. A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Irmão Bruno. Irmã Yasmin, esposa do irmão Bruno. E nós vamos fazer aqui textual, verdade e prática, leitura bíblica em classe. Da lição 10, que é a renovação cotidiana do homem interior. Amém? Deus Amém? abençoe. Texto áureo. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4,16. E a verdade prática. Por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Amém. Leitura bíblica em classe em 2 Coríntios 4, de 11 ao 18. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o ressuscitou, o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia.
porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas da que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Deus os abençoe. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe essa família linda. Glória a Deus. Vamos então iniciar aqui o estudo da nossa lição, né? É uma lição que tem falado profundamente aos nossos corações, né? É uma lição que aplica-se no nosso cotidiano, na nossa vida prática, né? Os tempos difíceis que nós estamos vivendo. Então nós vamos aprender muito com o Espírito Santo nesta manhã. E gostaria de estar chamando a sua atenção, né? Talvez você esteja vivendo um tempo de adversidade, um tempo de luta, talvez um tempo de uma luta insuportável. Talvez você tenha pensado em desistir, mas com certeza, aprove ao Senhor que você acessasse essa aula, participasse nesse dia com a gente, e certamente o Espírito Santo tem uma palavra ao seu coração. E aqui o pano de fundo é a história, a vida de um homem extraordinário, irmãos, né? Nós vamos falar aqui da vida do apóstolo Paulo, né? Um homem que, depois de Cristo, é o maior, o mais renomado, o mais importante da história da igreja, do cristianismo, né? Um homem que deixa para a gente grandes exemplos de vida, de piedade, de perseverança, né? E ele vem trazer para a gente como nós devemos nos portar diante das tribulações, diante das lutas, diante das adversidades, que, não se engane, todos nós, né, irmãos, todos nós vamos passar por lutas. Todos nós vamos passar por algum momento de perda, por algum momento de aflição, de tribulação, de perseguição. Então nós não estamos isentos. A palavra de Deus, ela não nos deixa enganados quanto a isso. É muito claro, o próprio Cristo ele vai dizer que por amor a Ele nós padeceríamos perseguições, tribulações, né? Nós passaríamos por dificuldades, mas assim como Ele venceu, se nós perseverarmos, nós também vamos vencer. Então a adversidade, a luta faz parte da vida de todos, mas também da vida do crente. A diferença é que a gente vai passar de uma forma diferente dos demais que não professam a fé cristã, que não creem no Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, maravilhoso, porque a lição traz à tona a necessidade de cada servo de ter uma vida confiada no Senhor. Às vezes, nós queremos confiar em muitos recursos, né? Queremos saída aos nossos próprios olhos. Mas a lição diz, olha, vamos buscar ao Senhor. Quando olhamos, por exemplo, do apóstolo Paulo, foi uma vida maravilhosa, com lutas, provações diversas. Mas em tudo ele foi vitorioso, porque ele perseverou em ter uma vida com o Senhor, né? Então ele foi cheio do poder do Espírito Santo nas orações, na leitura bíblica, buscando ao Senhor, e assim ele foi renovado cotidianamente. Que lição maravilhosa, falou muito comigo. Também comigo, vem num momento que traz, né, uma reflexão e um impacto, né? Eu falo em particular minha vida, minha esposa, e certamente, né, na vida de todos aqui que estão, né, desejosos por mais de Deus, né? Então a finalidade dessa lição, meus queridos, é mostrar que o crente espiritualmente renovado, ele vai resistir e vai passar pela prova, ele vai passar pelas tribulações, e como diz lá a música, né, no final ele vai passar dando glória a Deus e vai cantar o hino da vitória no final. Então essa é uma palavra que desde já a gente precisa de ter certa, firme em nossos corações. Embora venham as lutas e tribulações, o crente fiel ele vai ser renovado interiormente e vai passar pelas lutas. Então vamos falar um pouquinho do apóstolo Paulo, né? Quem foi o apóstolo Paulo? Nós sabemos que o apóstolo Paulo, né, de Tarso, região da Cilícia, ele era da tribo dos fariseus, melhor, né, do grupo dos fariseus, era um exímio conhecedor das Escrituras, né? Então era um religioso que conhecia a fundo, né, as Escrituras, foi ensinado aos pés do grande doutor da lei Gamaliel, filho de Hilel, né? Então Paulo, pelo contexto histórico e o que se conhece dele, veio de uma família proeminente, né? Uma família possivelmente de uma condição social, né? naquele momento, naquele contexto favorável, né? Um homem poliglota, estudado, né? E que
perseguiu a igreja de Cristo. Olha só, né? Ele perseguiria a igreja de Cristo acreditando piamente que ele estava fazendo a vontade de Deus. Porque ele achava que os que serviam a Cristo, os que eram servos, né, professavam a fé em Cristo Jesus, eles eram contra a religião, né, dele. Mas nós conhecemos bem, sabemos que ele tem um encontro com Cristo no caminho de Damasco, né, a caminho de Damasco, quando ele estava indo perseguir cristãos, né, digamos, estava no momento do ápice da perseguição, e ele estava de uma forma feroz atrás dos cristãos para aprender, né? Lembramos que ele participou, né, e foi ali um dos que concordaram com a morte do primeiro mártir da igreja, o jovem diácono Estevão, né? Então, nós estamos falando de um homem que tem dois momentos da sua vida, né? O antes e o depois, né? O antes, o perseguidor, aquele religioso que perseguia a igreja de Cristo, inimigo de Deus, inimigo da igreja, e que posteriormente, após a sua conversão, ele passa a ser um proclamador do evangelho, chamado apóstolo dos gentios, né? Grande apóstolo Paulo, que se une aos demais apóstolos e à igreja de Cristo para proclamar o evangelho. Um homem que escreveu, né, 14 cartas, né? Deixa aí uma marca e uma importância muito grande nas escrituras aí do Novo Testamento. Então, Paulo, ele foi um homem, né, extraordinário. Foi um homem extraordinário. Nós aprendemos muito com ele. Porém, meus irmãos, nós sabemos que a vida dele nem tudo foi flores, né? A vida dele teve muitas tribulações, né, irmã Lu? Muitas. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. E aí nós listamos os 10 maiores sofrimentos do apóstolo Paulo. 1. Ele teve de descer em um cesto para fugir de uma prisão arbitrária. 2. Ele foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade. 3. Ele foi apedrejado quase até a morte em Listra. 4. Na Macedônia, foi açoitado, preso e amarrado com os pés em um tronco. 5. Foi perseguido pelos judeus de Tessalônica porque pregou em Bereia. 6. Por pregar contra outros deuses em Éfeso, ficou em meio a uma grande confusão na cidade. 7. Em Jerusalém, é acusado injustamente de ter levado um grego ao templo e por isso é perseguido e quase morto. 8. Preso, Paulo é enviado a Roma, sofre um naufrágio em Mileto. 9. Na ilha de Malta, Paulo é picado por uma cobra venenosa. 10. Foi decapitado por Nero em Roma. E aí, será que Paulo sofreu, meus irmãos? Será um pouquinho, né? Meu Deus. E não abandonou a fé, né? Sim, glória a Deus. A vida, as experiências, os ensinos de Paulo são muito edificantes para nós hoje como igreja. Né? Porque Paulo, ele viveu numa época que aceitar a Cristo era certeza de perseguição, de sofrimento, de morte individual e dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos familiares. Então veja, como aceitar esse tão grande amor, proclamar esse tão grande amor, sabendo que seria algo terrível. É por isso ele disse, olha, muitas vezes o cristão está perplexo, perseguido, mas não desamparado. Amém. Isso é maravilhoso, porque expressa a realidade cristã que Paulo vivia e que eu e você, nós vivemos hoje. Cada um, até certo ponto, tem uma dificuldade, uma perseguição, mas nós estamos firmes em Deus, confiados que do alto vai vir sempre o socorro. Nós nunca estaremos desamparados. Amém? Verdade. Amém. Glória a Deus. Embora o homem exterior possa estar abatido, né, ser corrompido, ser atacado, sofrer embates, mas o homem interior, ele estará renovado, né? Ele Glória a estará Deus. fortalecido, porque nós temos em Deus esta fonte que a gente pode buscar, né, sempre esse renovo, essa força. E aí nós entendemos que Paulo ele faz tudo isso por amor a Cristo. Pela cruz de Cristo, né? Ele fala, não tenho que me gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Lembrar que a cruz de Cristo, para o mundo, foi uma vergonha, porque quem morria na cruz era o pior dos
dos criminosos, né? Então a cruz é um escândalo, né? A mensagem da cruz é escândalo. Os judeus esperavam um rei e o rei deles morre numa cruz como um criminoso, né? Mas Paulo ele entendeu essa mensagem, sua vida foi mudada e transformada por esse evangelho e ele estava disposto, assim como ele deu a vida, né? Pregando esta palavra que antes ele rejeitava, né? E ele nos deixa um grande legado, né? Um grande exemplo. Ele nos mostra que essas tribulações, essas lutas, na verdade, serviram para forjar a fé, o caráter dele, né, meus irmãos? A gente pode parar e analisar a nossa vida, né? Quantos momentos de luta, de batalhas, né, de perseguições em, né, diversos níveis podem acontecer em nossas vidas, que aquilo serviu para a gente o quê? Aproximar mais de Deus, né? O pastor Jair sempre fala, a tribulação, a prova, a luta sempre tem um propósito de nos tornar mais parecido com Cristo, nos aproximar mais de Deus, né? Às vezes os irmãos têm alguma experiência para compartilhar, né, acerca do que viveram dentro dessa realidade, né? Então o apóstolo Paulo ele nos mostra isso. Isso. Malu? Se os irmãos quiserem compartilhar, frisamos, escrevam aí, compartilhe, para que possamos juntos dar glórias a Deus. Amém. Né? Porque nós precisamos, na verdade, se portar como o apóstolo Paulo, que sofreu por muitas aflições, dificuldades, mas ele fez um contraste maravilhoso, né? Ele se apresentou como um vaso de barro, né? Que é frágil, que tem suas debilidades, Defeitos, mas né? defeitos, não tinha tanto valor, mas ele expressa, né, no contraste que ele diz, que o valor insondável que há no crente, um valor eterno, um valor que Cristo precisou de pagar no Calvário, um alto preço, que não foi pago com ouro, com prata, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo. E esse sacrifício ele não foi em vão no Calvário. Né? Por isso que nós temos hoje a certeza que, por mais que seja difícil isso, a minha provação, a sua provação, as nossas dificuldades, ela é momentânea. Né? Nós temos que mirar sempre no poder do Espírito Santo que está em nós, que nos ajuda a alcançar o alvo que é Cristo. Sim. Graças a Deus por isso, né? Amém. Glória Amém. a Deus. E uma qualidade de Paulo e Manayara é a perseverança, né? A perseverança, que é aquilo, a pessoa, né? Perseverar é a pessoa que ela não desiste, né? Ela não desanima. Talvez vocês como mães, né, podem expressar muito bem isso para a gente, o que é ser perseverante, né, nessa jornada, uma das, né, grandes jornadas que nós temos na vida. Não né? é fácil, não. É perseverar todo dia, né, Lu? Todo dia. É acreditar que hoje eu venci, mas amanhã vai ser melhor. Amanhã, um outro passo, né? É saber que nasceu e daqui a pouco está crescendo, nós estamos forjando caráter, aprendendo as primeiras palavras, e a gente fica ali na expectativa de que cada dia uma nova coisa, uma nova fase está chegando. Você agora com 2 adolescentes. Sim. Haja perseverança. E o melhor, né? Perseverar em oração, crendo que Deus ele sempre vai nos responder. E a renovação, como a lição mesmo traz, né? Ela é cotidiana, ela é diariamente. Não adianta eu orar na segunda e achar que hoje já é domingo, mas na segunda-feira eu orei. Não, ela é cotidiana, ela é uma busca diária, assim como o nosso devocional. Então, a gente precisa estar firmados e ter certeza do nosso propósito, da nossa função enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto servas. E vale a pena perseverar, né? Meu filho fez 18 anos recentemente e hoje, na hora do almoço, por incrível que pareça, né, nem combinamos. Sim. Mas a gente estava relembrando. E aí eu olhei para Deus e falei assim, como a gente passou. E eu acho que é essa a renovação interior. A gente olhar para trás e ver assim, não, eu não passei isso sozinha. Porque é momentâneo. É isso mesmo. A renovação da nossa mente, das nossas forças, ela vem ali com a nossa busca diária. Sim. E aí você olha para trás, você sabe que passou e tudo isso, mas não tem o peso. Sim. Não tem o peso. E saber que sozinha eu não teria passado por aquilo ali. Não, não com suportaria. Verdade. Glória a Amém. Deus. Amém. Glória a Deus, porque Paulo escreveu, olha, já passei por muitas coisas, mas estou contente, estou alegre, né? Porque ele já tinha
a eternidade. Ele não tinha nem mais a vida dele como preciosa, porque quando ele estava nessas coisas, ele sabia, né? Porque o Senhor sempre estava com ele. Sempre esteve com a Nayara, com a Lu, com as nossas famílias, com a família dos irmãos. Deus tem sido conosco todos os dias. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós, como crentes em Cristo Jesus, a gente jamais deve desistir. Devemos, como o legado que o apóstolo Paulo deixa para a gente aqui, nós devemos perseverar, ou seja, jamais desistir, renovar diariamente, né, o nosso homem interior e perseverar. E aqui, para finalizar esse ponto, né, ele deixa aqui em 2 Coríntios para a gente 4:8, os contrastes, né? Nós podemos estar atribulados, mas não angustiados, né? Que significa estar pressionado, mas não esmagado, perplexo, mas não desanimado. De repente a situação pode nos deixar assim, meu Deus, né? Perplexo, assustados, sem reação, mas jamais desanimados na nossa fé. Podemos ser perseguidos, mas como o irmão Deus falou, jamais desamparados, né? Deus vai estar com a gente, vai passar com a gente pela luta, pela tribulação, né? Podemos estar abatidos, mas não destruídos. Ou seja, mesmo que nós sejamos derrubados, nós não seremos nocauteados, nós vamos se erguer de novo. Glória a Deus. Né? Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, fechando esse ponto aqui, irmão Davis, vamos pedir os irmãos que façam uma pergunta para que a gente possa concluir esse ponto. Amém, amém. Vamos lá, roda aí, irmã Amanda. Senhor, meus irmãos, meu nome é Patrícia e a minha pergunta é para a irmã Lu, Maria Lúcia. Qual o legado que o apóstolo Paulo deixou para nós? A paz do Senhor. Muito obrigada pela sua pergunta e nós vamos responder. O legado que o apóstolo Paulo nos deixou é a perseverança. Temos que perseverar sempre, desistir jamais. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, porque o Senhor é muito poderoso. Que, por meio da vida de Paulo, tem nos aplicado muito conhecimento, né? Glória a Deus. Agora, o tópico 2, a renovação interior. Irmãos, a renovação interior. Nós acabamos, né, de comentar sobre o testemunho de vida do apóstolo Paulo, por todas as dificuldades que ele passou. E citamos justamente isso. Como esse homem ele tinha condições de vencer essas tribulações e manter esse legado de perseverança que eu e você recebemos. Né? A pergunta é, como crente, como eu e você podemos vencer as nossas adversidades? Porque todo mundo, em algum ponto, tem tribulação, não tem jeito. Sim, né? Isso vamos passar. Mas como nós vamos vencer? Né? Então, a lição aqui no tópico 2, ela ensina que o fortalecimento diário do servo, do crente, ela é por meio do Espírito Santo. Eu, os irmãos, por mais que possamos buscar conceitos, conselhos, lugares, dinheiro, não importa. Somente por meio do poder do Espírito Santo que nós podemos vencer as nossas lutas e tribulações e mais vencer com alegria, contente, sabendo que por mais que haja sofrimento e tribulação, você é vitorioso nessa vida e no porvir a vida eterna. Agora, como se dá isso na prática? Porque nós somos vasos de barro, somos frágeis. Como? Em uma vida de busca no Senhor. Nosso refúgio, a nossa convicção tem que ser em ter uma vida de devoção ao Senhor. Isso implica em quê? Em ter uma vida se arrependendo dos nossos pecados, em oração, em leitura bíblica devocional. A nossa igreja ajuda muito nisso, na leitura devocional Backchain. Né? Então, nós somos incentivados, exortados todos os dias. Né? Quando não lemos, pedimos perdão lá no culto de ceia, porque é de suma importância buscar o conhecimento da palavra, porque a palavra opera em nós fé. Né? E ao passo que nós vamos jejuando, louvando, né, reunindo juntos, exortando uns aos outros, nós temos a bênção do Espírito Santo. Estamos no corpo. E aqui vai um detalhe. Às vezes nós passamos por lutas e tribulações. Qual é a primeira coisa que muitos fazem? Para de ir na igreja, para de conversar com os irmãos. Não, irmãos. Quando, pensando no corpo,
como Paulo nos ensinou essa doutrina, né? Pensando no corpo, se um membro está com um problema, nós temos que se juntar, vamos ali tratar, vamos buscar do cabeça, que é Cristo, a solução. Isso vem por meio da palavra, dos nossos pastores, dos nossos líderes. Né? O Senhor está sempre pronto a fortalecer a nossa fé, mas isso tem que ser todos os dias. Né? O nosso homem interior, ele é capacitado a perseverar e a viver fora, afastado do pecado e das fraquezas humanas por meio da operação do Espírito Santo no homem interior, que se renova de dia em dia. E o que qualifica o homem a herdar a vida eterna é essa vida constante em devoção. Não é isso, Nayara? É isso mesmo. Em João 14,16, tem uma promessa, a promessa maravilhosa que nos garante essa renovação interior. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Glória a Deus. Então, essa promessa nos garante essa renovação interior. Maravilha. E dentro dessa promessa, há um porém aqui, né? Porque não vê nem o conhece. Vós os conheceis. Então, nós precisamos conhecer o Espírito Santo, ter essa intimidade com ele. Porque não adianta chegar no momento da luta, né, Lu? Como você disse, e começar ali buscar. Isso é uma coisa, é uma sinfonia. Você começa orando, lendo a palavra, e você vai buscando ali, vai tendo intimidade, e no momento da luta você já tem o Espírito Santo como seu amigo. Glória a Deus. Você sabe a quem recorrer. Não é uma coisa de uma hora para outra. Até porque existem lutas e momentos em que a gente está passando que torna difícil essa busca. Sim. Falta palavras, falta força, e aí nós precisamos de um depósito. É isso mesmo. Você não consegue, né, nem exprimir com palavras aquele sentimento. Eu perdi minha mãe agora na pandemia, né, em 2021, e eu lembro que no dia que eu sepultei minha mãe, eu não tinha o que falar, eu não tinha força para orar. Eu só falava, eu lembro, né, que deitada na cama, eu só falava Espírito Santo, as pessoas eu só conseguia chamar. E somente esse grito de socorro foi suficiente para me obter a resposta, o consolo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, são essas experiências que nós vamos somando, que nos mostra que esse apelo dos pastores de faça o devocional, ore, busque, jejue, não é em vão. Porque se você não tem essa busca, você, nesse momento, você não vai conseguir só clamar por ele. Como que você chama alguém que você não conhece? Como que você, mesmo ele sendo maravilhoso, poderoso, nós precisamos estar em constante busca. Precisa Deus nos acionar, né? conhece. Isso. Porque Deus nos conhece. Deus nos fez. Sim. Ele sabe de todas as nossas necessidades. Sim. Se fosse para nós ficarmos em silêncio, sem falar nada, sem buscar, sem pedir, não tinha por que a gente orar, não teria essa necessidade. Mas Deus espera que nós nos cheguemos a Ele, nos humilhemos, chegamos ali clamando, rogando, pedindo, e aí sim Deus vai nos ouvir. Sim. E vai nos responder. Porque Ele sabe de tudo. Sim. Ele olha para você e sabe quem é você, Glória a Deus. o que você precisa, quais são as suas lutas. Talvez coisas que você tem dificuldade de compartilhar com seu esposo, eu tenho dificuldade de compartilhar com o meu. Às vezes são dores, mas o Espírito Santo ele conhece. Mas ele não quer só, vou mandar essa porção de bênção para a Nayara que ela está precisando. Ele requer de nós também o quê? A busca. Humildemente, orar, clamar e pedir. Isso mesmo. Para encerrar aqui esse ponto, eu costumo dizer para os meus filhos que se você passa mal na rua e você grita socorro. É bem simples, né? Essa explicação aqui, mas fácil de entender. É mais fácil alguém que está passando te conhece, te socorrer, ou o estranho, né? Então, eu sempre falo com eles, meus filhos, busque para poder você, na hora que gritar socorro, ele já conhecer sua voz, né? Ele saber quem você é. Fica bem fácil figurar dessa forma, né? É, verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, que nessa manhã
que a palavra do Senhor possa ministrar ao seu coração. Esse princípio que acabamos de citar aqui, da renovação do interior, isso é um princípio poderoso, que eu e você possamos buscar ter um compromisso de servir a Cristo de todo o coração, que seja algo perfeito, com fidelidade, com todo o nosso esforço e empenho, que a cada manhã eu e você possamos ser fortalecidos pelo Senhor. Amém. Não é isso, evangelista? Porque muitas vezes a gente quer ter um compromisso com o Senhor quando a gente está passando na prova. A irmã até comentou, a igreja quer um tempo maravilhoso às terças-feiras, oração dos homens, das mulheres, da juventude. Mas a maioria vem ali pela alegria porque quer cativar e quer algo mais de Deus. Mas muitos só vêm por um tempo de provação, depois some, não aparece mais. Que não seja assim com a sua vida. Que nessa manhã, se você tem se portado assim, buscado o Senhor com limites, ou falar assim, não, eu busco o Senhor até aqui, até certo ponto. O que passar disso isso é religiosidade, isso é razão, isso é isso. Não, que nessa manhã cada um possa arrepender dos seus pecados, cada um possa firmar um novo compromisso com Cristo, de buscar Ele com fidelidade, com sinceridade de todo o coração, e que o poder do Espírito Santo possa nos encher, nos Amém. fazer avançar, que nosso homem interior seja fortalecido. Amém? Amém. Um ponto que você colocou aí, né, que faz parte dessa busca pelo renovo interior, né, que é muito importante dentre todos também, é o estar presente, né? O estar congregado, o estar no meio do fogo, né? Para que a gente consiga suportar essas pressões, essas lutas e superá-las, né? Então, a comunhão com os santos, isso faz toda a diferença na nossa vida e isso agrada a Deus, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Que diante dessa palavra, que o Senhor possa renovar a nossa fé. Amém. Né, sabemos que à medida que o crente passa por tribulações, né, ele recebe mais experiência, né, ele aumenta em sabedoria, em discernimento, quando ele começa a reconhecer que as provações, tribulações são inevitáveis ao nosso cotidiano, mas que ele busque, que nós possamos buscar sabedoria, que a gente não murmure, mas busque do Senhor esse renovo espiritual, né? Que nós possamos a cada dia vencer pela fé, Amém. Juntos, não é isso? Isso aí. Deus é conosco. E Paulo vai nos ensinar, irmão, que o que nós passamos aqui nessa terra não se pode comparar com o peso de glória futura. Glória né? a Deus. Então há uma... Ele procura fazer aqui uma comparação, mas não se pode comparar. Mas é só para a gente ter noção de que nada do que a gente passar aqui vai poder ser comparado à eternidade com Cristo. Glória a Deus. Né? É uma coisa que nós precisamos ter em mente, essa esperança de que todas as lutas aqui, né, todos os esforços, todo o sacrifício, né, toda a dedicação, ela vai ser recompensada. Glória a Deus. Né, na eternidade. Então, nós precisamos ter isso em mente, porque isso nos ajuda, de olho na promessa, na esperança vindoura, a suportar, né, as tribulações, a passar pelas lutas. Glória a Deus. Agora vamos para mais uma pergunta para você, Davis. Amém. Roda aí, Amanda. Paz, irmãos, sou o Diácono Júlio César. Tenho uma pergunta para o presbítero Davidson. Como os crentes, em meio às tribulações de nossos dias, podem ter a visão da eternidade? Glória a Deus. Agradeço, irmão, pela sua participação. Sua pergunta é muito importante. Como os crentes, em meio às tribulações de nossos dias, podem ter a visão da eternidade? Irmão, os servos do Senhor precisam estar fortalecidos em Deus, né, e tendo uma plena consciência de uma vida vindoura, né, daquela bem-aventurada esperança da volta de Cristo. Né? Então, nós não podemos focar nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Isso porque as coisas que nós vemos são temporais, são passageiras. Né? Como o evangelista acabou de falar, a gente não pode, quando nós pensamos no peso, no tamanho da glória que nos espera, as nossas tribulações são temporais, são pequenas. Né? Então, que nós possamos a cada dia, como Paulo ensinou, focados nas coisas que são de cima, porque as que são da terra são passageiras, mas as eternas, elas vão a cada dia
nos ajudar a passar por essas questões difíceis para que nós possamos juntos herdar a eternidade. Amém? Glória a Deus. Vamos então pensar na eternidade, porque esse é o nosso alvo. A igreja vai chegar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos caminhando aí para o final da nossa lição e gostaríamos agora de passar um vídeo, né, da série que o nosso pastor Jairo tem apresentado nas quartas-feiras, né, Quarta Expositiva, que vai falar justamente desse ponto sobre a questão do secularismo e como tem influenciado, né, as nossas famílias, como tem influenciado, né, a vida, especialmente dos crentes que têm se deixado, né, levar por esse secularismo. Roda aí, irmã Amanda, esse vídeo. A maioria da população estudantil da Alemanha não é realmente cristã, mas acho que os avós sim são a maioria dessas pessoas, e talvez os pais são até cristãos por uma questão de tradição. Assim, os alunos podem, de alguma forma, se conectar com uma fé cristã, mas não a vivem realmente. Eles pensam, essas são coisas velhas que não têm nenhum valor para a minha vida agora. Lembra aquela passagem que Jesus, no sermão profético em Mateus 24, fala: achará, pois, o Filho do Homem fé na terra quando ele voltar? Ou seja, irmãos, a verdadeira batalha que o seu filho e o meu filho vai ter não é aqui na igreja, não é no mundo, é lá na universidade, é lá na escola, é no desenho animado que ele assiste, é no cinema que ele está assistindo, é no filme que ele acompanha, na Netflix, no Prime, no Google Play. Porque esses filmes foram feitos para evangelizar. Então é lá um conceito de um desenho animado para poder entrar e isso fazer com que seu subconsciente comece a questionar a fé cristã. Em uma cultura como essa, o conselho que temos que dar é que os cristãos precisam estar juntos, precisam se preparar, precisam orar, precisam conhecer os argumentos apologéticos certos, precisam conhecer ministérios fortes para poder ensinar a palavra de Deus e isso livrá-los desse mundo tenebroso. Amém, meus irmãos? Então nós vemos aí com o nosso pastor Jairo uma informação, né, que a gente fica até perplexo, assim por dizer, porque a Alemanha de Lutero, né, passando por uma influência do secularismo, né, das filosofias humanas, humanistas, naturalistas, ateístas, né, e sofrendo, né, com esse ataque do inimigo. Então nós precisamos vigiar, nós precisamos cuidar, né, da nossa vida espiritual, da nossa família, precisamos cuidar dos nossos filhos que estão indo para as escolas, estão enfrentando desafios, estão sendo atacados diretamente a sua fé, principalmente os que são, né, universitários. A gente precisa cuidar dos nossos filhos, então trazer eles para a igreja, especialmente nas quartas, que o pastor tem tratado desses assuntos. Nós não podemos desperdiçar esse tempo gracioso que Deus tem nos dado, essa revelação que Deus tem dado ao nosso pastor, para nos ensinar e nos ajudar. É isso que vai nos ajudar a vencer essas tribulações, essas lutas, né? Valorizando aquilo que Deus tem nos ensinado através dos nossos líderes, né, meus irmãos? Não só a Alemanha, mas toda a Europa, ela passa por um esfriamento, né? A Europa que viveu grandes avivamentos, a Inglaterra de John Wesley, né? A Escócia de McCheyne e outros, né? Então, nós precisamos estar alertas, porque esse esfriamento, esse ataque, ele está geral, e no Brasil não tem sido diferente. Precisamos nos equipar com armas espirituais para essa batalha. Amém. Né? E ajudar os nossos filhos, nossos liderados, né? Ajudar os nossos irmãos para a gente vencer essa luta, esse relativismo, né? que tem sido no nosso meio. Glória a Deus, porque nós estamos numa igreja onde os líderes têm essa preocupação de aplicar de fato uma palavra que vai ajudar a vencermos hoje. Não é uma palavra para amanhã, não. É agora. A luta e a batalha é hoje.
né, e que nós possamos estar firmes, porque o relativismo doutrinário, na verdade, é um ataque aonde o adversário tenta matar as nossas vidas espirituais. É um processo terrível de desconstrução da nossa fé. Né? O pastor citou essa pesquisa no vídeo, né? É um resultado do que está sendo aplicado ainda. Isso não parou lá, não. Isso está sendo... Continua. É um processo contínuo de ataque à nossa fé. Né? E nós, como igreja de Cristo, homens, mulheres, famílias, nós não podemos tolerar a relativização dos ensinos bíblicos, porque a doutrina bíblica é uma verdade absoluta, é uma verdade eterna. Na verdade, eles querem destruir nossa fé pouco a pouco, um pouco hoje, né? Aí vai entrando a cultura do secularista, né? Vai entrando na igreja e vem buscando de forma contínua minar. Né? A ponto de um jovem ser perguntado sobre o cristão e falar, não, isso aí é algo do passado, né? Isso é algo que não se aplica mais hoje no mundo pós-moderno. E isso, na verdade, é uma grande mentira. Né? O relativismo, aliado à ideologia secularista, impõe o que deve ser considerado certo. Né? E logo aceita o pecado. Né? Hoje nós vemos o assassinato de crianças, não, é aborto. Muda-se o nome, né? O termo para poder... O termo e vai aceitando. Né? O casamento aberto. Não. O casamento não é aberto. O casamento aberto, isso é adultério. Não, o jovem tem que se preservar puro, santo, em Deus, com a integridade sexual. Hoje, vão liberar aí o namoro, isso aí é para que casar? Não, isso é fornicação, é pecado. Né? Então, a igreja, ela precisa de lutar e não tolerar de forma alguma o pecado. Né? Porque se a igreja, ou se eu, o evangelista Jonatas, essas nossas esposas, se você, meu irmão, minha irmã, abrir mão e achar que esses conceitos refletem o amor, isso é mais um conceito. Né? Então, quando a gente começa a observar, né, a inversão de valores, o feminismo, tantas outras coisas que vem tentando lutar, na verdade, diretamente contra a nossa fé, nós temos que, de fato, entender que estamos numa batalha espiritual. Essa batalha não é contra homens. Né? É uma batalha contra o próprio adversário. Sim. Porque contra espíritos, né, malignos, né? Isso, demônios. Exatamente, porque o mundo já é do maligno. Né? E quando a gente olha assim, o panorama bíblico, por isso que a palavra é tão maravilhosa, né? A gente lê todo dia. Qual foi lá no Éden? Ele pegou e trouxe o primeiro ataque com engano. Né? Ele trouxe a influência e seduzindo ao pecado. Né? Tornou atraente ali aquele fruto proibido. E parece, não, mas aqui é tão pouco, né? Mas trouxe morte. E é exatamente isso que essa cultura, né, que o relativismo tem trazido, que é trazer morte às nossas vidas espirituais, às nossas famílias, à nossa igreja. E nem sempre está de forma escancarada, né? Sim. Vem numa aparência bonita, do nada a ver. Mas se você fizer isso aqui, vai ser beneficiado naquilo ali. E às vezes aquilo ali era algo que faria toda a diferença na sua vida. Mas só que lá na frente, a consequência é o quê? Te levar para o inferno. Então a gente tem que pedir a Deus para nos dar discernimento, para que esse relativismo não entre na nossa vida, nas nossas mentes, porque ele está aí. Isso é um negócio terrível. Então, assim, nós, olhando hoje para a palavra de Deus, para a lição, isso é um assunto muito amplo, né? Qual é a solução? A solução é entender que nós precisamos tomar as armaduras de Deus. Glória a Deus. Né? Porque em Deus nós seremos fortes, em Deus nós iremos vencer as ciladas do diabo. Né? Ele não vai alcançar as nossas mentes, nossos corações, os nossos filhos. Por mais que o mundo, na verdade, está de mal a pior. Cada dia que a gente olha, está terrível. Né? A ética, a moral, a dignidade, os valores cristãos, o tempo todo estão sendo atacados. Né? Então, nós temos que, exatamente como o apóstolo falou lá no começo, essas perseguições, essas tribulações, nós temos que buscar em Deus a disciplina bíblica
da leitura, da oração, do jejum e entender, olha, eu preciso de alguns irmãos, quarta-feira eu não vou lá não, porque é muito difícil de entender. Não, irmão, você precisa de entender. Isso é cristianismo puro. Nós precisamos de entender e estar preparados para defender a nossa fé. É isso aí. Não é isso? É isso aí. É porque nós estamos lutando, irmãos, contra um sistema, né, maligno, que é o espírito da Babilônia. O autor nos traz aqui, esse espírito da Babilônia é justamente por meio desse secularismo, desse relativismo que vem atacando. Ou seja, é um sistema que nega a existência de Deus, que nega a verdade absoluta da palavra de Deus, né, que nega a existência da vida espiritual, né? Ou seja, vai relativizando todas as coisas para desconstruir e minar a fé dos cristãos. E algo muito preocupante que tem acontecido, irmãs, é que eles estão tentando fazer uma releitura, por meio dessas influências, releitura da Bíblia. Né? Isso é muito perigoso, porque justamente vai colocando novos termos, tirando o peso, né, de palavras que, né, soa para essa cultura muito agressiva, muito eles usam o discurso de ódio, né, machista, mas nada, a Bíblia não tem nada disso, pelo contrário, né, a Bíblia zela pela pureza, pela santidade, pelo amor, pela vida. A cultura de ódio na verdade, é o que o mundo está pregando, né? Sim, evangelista. Eles vêm com tudo em nome do amor, né? Isso, aceitação, né? É bonito, vamos aceitar, tudo pode, né? Inclusão, né? Isso, é algo que soa bonito, por exemplo, uma coisa sutil. Muitas escolas públicas já tiraram os dias da mãe e dia dos pais, é a festa da família. Por quê? Porque o pai da criança pode ser uma mulher e vai se sentir ofendido. Então, assim, é algo triste de se ver. E já está dentro, né? Já está incutido nas escolas dos nossos filhos. Sim. Então, todo conhecimento sobre isso é precioso. É precioso, como o Davidson disse, nas quartas-feiras, esse conhecimento que o pastor tem trago para nós é muito precioso. Porque você não vai encontrar, né? Como o pastor mesmo disse, algumas pesquisas que ele tenta fazer, não encontra mais no Google, porque estão escondendo para que essa cultura seja dissipada com facilidade. Né? E tudo que é contra ela vai ser difícil de ser encontrado. Então, esse ensino é muito precioso. Nós precisamos, irmãos, de nos fortalecer para vencermos essas batalhas espirituais de tantas influências e conceitos. Né? E, nesse sentido, tem uma pergunta para você, evangelista Jonas. Sim. Amém? Amanda, roda, por gentileza. A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ronaldo. E a pergunta de hoje é para o nosso evangelista Jonatas. De acordo com a nossa lição, o que o espírito da Babilônia nega? Amém, irmão. Obrigado pela sua participação. Glória a Deus. Então vamos à resposta. De acordo com a lição, o que o espírito da Babilônia nega? O espírito da Babilônia nega a realidade espiritual, a existência de Deus, a verdade absoluta da Bíblia e todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, estamos chegando ao final da nossa lição, um tempo gracioso, passa muito rápido, mas temos certeza que, né, por meio da ação do Espírito Santo, todos nós aqui estamos sendo edificados. E para finalizar, nós temos ainda um momento muito especial que vai trazer muita edificação para a nossa vida. Nós temos uma entrevista. Vamos então assistir essa entrevista. Fique ligado e atento aí que Deus ainda tem alguma coisa a falar para você e para a sua família. Roda aí, irmã Amanda, essa entrevista. Bom, meus irmãos, dentro desse contexto, né, de aflições, de lutas que nós estamos estudando nesta lição de hoje, nós estamos aqui, né, com nossas queridas irmãs Areta e Débora para poder compartilhar uma experiência para elas que certamente vai edificar as nossas vidas. Obrigado, irmãs, pela participação, né, por aceitar o convite. Amém. Obrigada, irmãos. A paz do Senhor. Bom dia a todos. Bom dia, paz do Senhor. Obrigada pelo convite, para podermos compartilhar, né, esse testemunho, né, digamos assim, né, exatamente. Areta? Pode começar, Areta. Muita gente às vezes pensa, né, e os irmãos aqui acompanharam de perto todo o processo, né, nos dando todo o apoio, todo o apoio emocional, suporte emocional, espiritual, inclusive.
foi algo assim, que às vezes a gente pode até falar, né, irmãos? Como se dá testemunho de uma morte, né? Ainda mais nas circunstâncias que foram. Mas, como a palavra de Deus nos diz, né, ela nos consola em todo o tempo, ela nos mantém de pé, nós estamos aflitos, mas nunca abatidos, né? E o que aconteceu foi que foi em que mês, Débora, de 2021? Foi em junho, julho. Junho ou julho de 2021, meus pais tinham acabado de ter uma experiência com o Espírito Santo, eles foram batizados no Espírito Santo e, em seguida, eles adoeceram, né, na época do Covid, ainda já no finalzinho da pandemia, e, inclusive, já haviam sido vacinados, e eles adoeceram, e ali foi somente piorando a situação deles, até que vieram a óbito 3 dias após o outro. Primeiro meu pai, e depois a minha mãe, nosso pai e nossa mãe, né, no caso. E aí foi algo assim que aos olhos humanos é uma coisa assim que talvez até alguns enlouqueceriam, né? Talvez de tristeza pelas circunstâncias que se dão, mas por o Espírito Santo já nos ter procurado antes, e eu digo isso assim, um pouco antes, nós também, todos nós, tivemos a nossa experiência com o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, e isso foi assim, divisor de águas, para que nós pudéssemos suportar todo esse processo. É verdade. E nesse período eu, inclusive, tive uma experiência muito grande com a oração em línguas, né? Eu até falo isso, que eu tinha acabado de aprender com o pastor Jairo a respeito da oração em línguas, que o Espírito Santo falando por nós, orando por nós, e naquele momento eu não tinha palavras para orar ao Senhor, eu não conseguia, então eu peguei a oração em línguas e eu falei, Senhor, eu vou orar em línguas, e eu só orava em línguas durante todo o período em que eles ficaram internados, né, e tudo. Então, assim, me fortaleceu demais para passar por esses momentos, e Deus, assim, Ele vinha falando. Nós tivemos experiências, né, Areta, de eu estar orando de um lado, a Areta estar orando de outro, e Deus falando a mesma coisa conosco, e a gente ligar uma para a outra, e Deus testificando aquilo que estava sendo falado. Exatamente. Então, assim, Deus, Ele operou grandemente mesmo. Foi algo, de fato, sobrenatural. Tanto que, no momento do enterro, alguns irmãos falam, né, a Renata costuma falar muito, eu nunca vi um enterro tão, entre aspas, né, digamos assim, alegre, né? Porque a gente glorificava a Deus, sabe? Claro, né? A tristeza ela vem, não é que a gente não sente tristeza pela morte, mas é algo assim muito diferente. É o Espírito Santo, consolo, né? É um consolo assim muito diferente mesmo. E o gozo de saber, né, para o destino daquelas almas, né? Porque essa é a nossa esperança, né? Que no céu estão e para lá nós também queremos ir. Estamos batalhando para ir também para o mesmo destino. Então essa esperança é a que deve nos consolar. Exatamente. Eles passaram quantos dias internados? Vocês lembram? Foram 20 dias. 20 dias de internação. Foi só e separados, né? Separados. Um não soube nada do outro, né? E eu digo que foi o tempo só para eu e a Areta podermos aceitar a situação. Deus, Ele deixou o tempinho ali só para a gente entender que Ele iria levar mesmo. Deus foi muito cuidadoso em todas as circunstâncias. E aí Ele foi falando conosco, nos mostrando, eu estou cuidando. Desde o início, quando eles foram internar, o Senhor falou, eu vou cuidar. E a gente quer acreditar que Deus vai, né, trazer de volta, mas Ele falou que iria cuidar porque Ele estaria, estava preparando tudo. Então, Ele foi cuidando de todas as coisas, foi mostrando. E aí, a Areta aceitou a situação uma semana antes de mim. Isso, né, é verdade. Eu ainda relutei um pouco, continuei orando, até que o Senhor falou comigo. Não, agora eu preciso levá-los. Né? E foi impressionante, porque um dia antes, o Senhor me falou que nós, em família, precisávamos sentar, fazer um concerto, conversar. Nós sentamos e, no dia seguinte, meu pai faleceu. Foi assim, Deus ele foi trabalhando de um jeito que realmente é muito diferente, é surreal, né? Acho que a palavra é algo
mas foi maravilhoso. Assim, eu posso falar que é maravilhoso, né, gente? É um contrassenso, é um paradoxo, mas ao mesmo tempo é maravilhoso você Só ver quem o tem a mente de trabalhar Cristo que consegue Deus. entender, É verdade. né? Só Como quem pode a tem meia mente dor, a de Cristo. aflição, a perda Exatamente. dupla. E assim, né, diante disso, até para as pessoas entenderem, né? Porque nós que estávamos aqui e acompanhamos de perto, nós vimos que vocês não desanimaram. Amém. Vocês estiveram junto da igreja com o corpo, né, de Cristo aqui, orando, pedindo oração, crendo no milagre, crendo na resposta de Deus. Ainda que a resposta do Senhor talvez não fosse aquela que vocês no início estivessem esperando ouvir, né? E como foi para vocês? Como vocês conseguiram permanecer vindo? Seu pai internado em um local, sua mãe em outro. Cada dia a notícia que, está piorando. Toda essa angústia, toda essa quantidade de incertezas, assim, né? É o pai, é a mãe. E como lidar com isso naquele período e como vocês têm superado, né? Já superaram e têm lidado com isso. Como foi para vocês? Então, eu creio e eu entendi, irmã, que há uma bênção ordenada na comunhão, né? Então, a gente, estando na comunhão com os irmãos, há algo de Deus diferente, né? Incrível vivenciar e experienciar isso. No dia que meus pais foram entubados, havia irmãos na igreja já aparecendo que estavam ali preparados, nos esperando para nos consolar, para ter uma palavra de conforto. Inclusive, mais ou menos na mesma época, o pastor Jefferson também estava internado, né? E eu e ali, a Débora, a Cris, uma dando força para a outra, uma orando pela outra e uma batalhando pela outra. E foi algo assim sobrenatural. A igreja se uniu, nós fomos ao hospital, fizemos vigília, fizemos serenata. Muitas pessoas ficaram impactadas com aquilo. E eu creio que Deus usou, inclusive, isso para converter almas, para trazer almas de volta para a presença de Deus, para animar pessoas, por incrível que pareça. Então, assim, eu creio piamente na palavra que diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, estando na comunhão dos santos, a gente tem a clara noção de que Deus está conosco verdadeiramente. Fomos extremamente fortalecidas pelos irmãos, né? Os irmãos estavam ali o tempo todo, foi maravilhoso. Se fosse em um outro momento da vida de vocês, né, antes de vocês se converterem em outro contexto, como que vocês teriam passado? Vocês teriam suportado? Qual seria o desfecho? Eu posso falar essa porque eu era aquela criança que desde pequena eu já chorava a morte dos meus pais. Até pela minha personalidade melancólica, né, de ser, eu não entendia a morte. Eu achava algo assim, como eu nunca mais vou ver? Porque na minha cabeça era nunca mais vou ver, né? E depois que eu realmente me converti, que eu fui entendendo a morte. Mas ainda assim, eu precisava ter essa experiência para que eu entendesse de fato. E Deus, Ele permitiu exatamente para que eu entendesse que Ele iria fortalecer, que Ele fortaleceria. Porque até então eu ainda era algo surreal para mim, a morte. Então, quando Deus Ele me fortaleceu durante esse período, eu realmente foi algo que eu me surpreendi, porque na minha cabeça eu era daquele tipo que ia morrer junto, sabe? Ia chorar, e não foi o que aconteceu. Embora a tristeza veio, mas não foi nem de perto, nem de longe, né, digamos assim, o que eu achava que iria acontecer. Porque, de fato, eu passei glorificando a Deus, sabendo que eles estão no céu. E, assim, foi realmente... Eu posso falar que, gente, foi uma bênção. Eu falo assim... Às vezes eu falo, meu Deus, estou falando, as pessoas podem até ficar escandalizadas, quem não entende, né? Mas foi uma bênção entender isso da forma como Deus fez. Glória a Deus, irmãos. Eu agradeço a participação de vocês, tá? Amém. Foi muito edificante. Tenho certeza que cada um dos irmãos também estão, né, sendo edificados com esta palavra, com esse testemunho. Obrigado, irmãos. Amém. Deus abençoe. Vamos voltar para a nossa aula.
Glória a Deus, meus irmãos. E aí, foi impactado por essa história, né? Uma história que aos olhos humanos, né, é triste, mas que aos pés da cruz se tornou algo triunfante, né? Glória E a a Deus. esperança das nossas irmãs é encontrar seus pais na glória. Glória né? a Deus. Eles, como Maravilhoso. Paulo, combateram o bom combate e guardaram a fé. Glória a Deus. Glória a Obrigado, Deus. irmãs, pela participação, né? E agora nós vamos para o nosso momento especial. Sim, um momento muito especial da nossa EBD, que é o momento do ofertório. Eu quero convidar você, nesse momento, a ofertar na casa do Senhor. Sabemos que a oferta é uma semente, né? E que tudo aquilo que nós plantamos no reino, com certeza nós colheremos 100 vezes mais. E está passando aqui no vídeo os meios pelos quais você pode ofertar, que é o Pix, o PicPay, a conta da igreja, ou até mesmo trazer em espécie no culto à noite. Faça, não deixa de ofertar. Deus tem uma bênção especial para você nessa manhã. Convido também você a fazer parte, se já não faz, do nosso projeto 1000 Valentes, que é para a aquisição desse espaço onde nós estamos reunindo. É um espaço maravilhoso, um espaço amplo, que atende às nossas necessidades, onde as nossas crianças se sentem livres e muito felizes de estar aqui, de poder brincar, de correr lá no campo. E, sendo nosso, muitas outras coisas poderão ser aqui construídas. Não deixe de participar, não fique de fora. Essa é uma oportunidade única na sua vida. Deus te abençoe. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Meus irmãos, vamos então à conclusão da nossa lição. E aí, irmãos, o que vocês têm a compartilhar nesse final agora com nossos irmãos? Vou deixar aqui as madames fazendo um comentário cada uma. É muita cordialidade, Não né? é, gente? Quantas coisas temos a aprender com Paulo, né? Mas perseverar em meio às lutas, em meio às diversidades, em meio aos desafios, que possamos perseverar, crendo que a nossa recompensa está na eternidade. Amém. E que vai valer a pena. Glória a Deus. Glória a Deus. Realmente, é a perseverança e saber que não existe problema que não pode ser resolvido, né? E que, como eu li ali no comentário, no livro do professor, se por algum motivo, no caso, numa doença, você ser levado à morte, você vai encontrar, você tem uma eternidade preparada. Glória a Deus. Então, assim, não existe problema que não possa ser resolvido através da renovação interior, Amém. através do Espírito Santo. Glória a Deus. Para mim, a palavra-chave dessa lição é renovação. Amém. Né? Então, porque se nós buscarmos ao Senhor, nós vamos viver a alegria da salvação. Por mais que haja lutas, provações, nós recebemos esse legado. Falamos Sim. aqui de Paulo. Nós podemos perseverar, porque seremos vitoriosos em Cristo. Prosseguimos para o alvo certo do prêmio da salvação. Amém. Não Glória a existe Deus. derrota para o povo de Deus, É verdade. né?
Povo Glória a vitorioso, né? Deus. E a vitória já está decretada, está garantida, né? Maravilha. O apóstolo Paulo, ele não se achou digno, né, de padecer por amor a Cristo. Mas ele até o fim, ele fez de tudo, dando a sua vida, né, sofrendo, até por ataque da sua nação e até aqueles que se diziam irmãos, né? E ele achou valioso ser preso e ser levado a Roma, porque lá ele pregou o evangelho e muitos se converteram. Maravilha. Embora a Bíblia não relate, Paulo, meus irmãos, a tradição diz que ele foi decapitado, possivelmente, pelo imperador Nero, que foi um imperador extremamente, né, violento e perseguia os cristãos, mas ele tinha certeza que aquele não era o fim, né? Na verdade, aquele era o começo. Então, que nós possamos estar firmados, né, nesta palavra, na esperança vindoura, aprendendo com o nosso apóstolo Paulo, aprendendo com as experiências dos nossos irmãos, né, que nós ouvimos nesta manhã, e sabendo que, apesar de todas as lutas, o homem interior ele deve ser renovado, ele pode ser renovado se nós buscarmos, se nós crermos e perseverarmos. Graças Amém? a Deus. Deus Glória abençoe a a Deus. vida de vocês. Obrigado, irmãos. Foi um tempo gracioso aqui com vocês. Agradecemos né, ao convite. juntos, aprendendo a palavra de Deus. E juntamente com a nossa amada igreja e todos os visitantes, todos são muito bem-vindos. Agradecemos a participação de cada um de vocês. Deixe aí seu like, seu comentário. Deus abençoe vocês grandemente. Vamos orar? Amém. Pai, nós te glorificamos por esta manhã, por esse tempo, ó Deus, Obrigado, que nós Senhor. estamos vivendo em nossa igreja, que o Senhor possa continuar se manifestando poderosamente, ó Deus, a fim de que nós possamos ser fortalecidos a enfrentar, ó Deus, as lutas e perseguições que virão, ó Deus, têm vindo e sobrevirão sobre as nossas vidas, atacando a nossa fé, mas que nós possamos permanecer firmes, ó Deus, em Ti, confiantes na Tua palavra, nas Tuas promessas, que o Senhor, ó Deus, está aqui para nos ajudar a vencer cada uma das nossas lutas, ó Deus. Nós oramos, ó Deus, por cada vida, que o Senhor ministre a cada coração, que o Senhor complete a Sua boa e poderosa obra na vida de cada pessoa e cada família. Assim nós te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa nesta manhã de domingo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz, Bom irmãos. domingo. Deus abençoe. Deus abençoe. Bons domingos a todos.